Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o sofrimento aumenta quando não entendemos o que sentimos e passamos a questionar a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós entendemos a razão do nosso sofrimento. Nós simplesmente pensamos em algo e depois sentimos. Sem compreender a razão daquilo, questionamos tudo o que nós vivemos e acreditamos que em tudo isso existe um culpado. E a falta de comunhão com Deus, ou por desconhecimento da sua palavra, ou por não ter sabedoria ou maturidade espiritual, nós passamos uma vida toda aprisionado a sonhos e a conceitos que nós criamos dentro de nós, acreditando que, se as coisas tivessem acontecido da forma que nós imaginamos, aqueles sentimentos eles não estariam lá. O problema é que você começou a prestar atenção neles no momento de ruptura, quando algo muito grave aconteceu ou que modificou a sua rotina. Porém, aquele sentimento ele sempre esteve lá. Porém, cada parte ou cada momento da sua vida você colocou um culpado diferente como causa dele. E assim nós vamos sofrendo, sem entender a razão, até que chega um ponto que nós não aguentamos mais. O nosso coração se cansa, nós não temos mais esperança, a nossa vida ela perde o sentido e assim nós começamos a buscar refúgio nas coisas do mundo. Lembra sempre, bebida é remédio. Ah, mas por que você está falando isso? Porque em Provérbios Deus diz que Ele vai deixar a bebida para os corações que estão amargurados. E se existe algo ruim dentro de mim, certamente que não vem de Deus. E nós precisamos passar sempre por esse filtro da luz e da escuridão, senão nós não vamos conseguir identificar o que vem de Deus e o que não vem. Porque apesar de eu não poder compreender todas as coisas, a palavra ao longo do tempo, ela me dá sabedoria de compreender a minha vida no passado. Por isso que nós temos que revisitar. E cada vez que nós revisitamos, nós tiramos a culpa de alguém e colocamos a culpa em nós e pedimos perdão sobre isso. Se a gente vai lá em Salmos 13, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor lá diz assim: até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Dai-me forças novamente para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer: nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Então, quem está conversando conosco? Davi. Você precisa olhar os salmos muitas vezes como se fosse um diário. De 150 salmos, mais ou menos 73, foi Davi quem escreveu, porque em cima está escrito Salmos de Davi. Salmos de Davi. Então nós temos que olhar isso como se fosse um diário. E assim como nós aprendemos a ter comunhão com Deus, Davi também foi aprendendo. Por muitas vezes você consegue ler um salmo e ver que ele não tem maturidade espiritual, como esse salmo que nós acabamos de ler. E eu reconheço nas coisas que eu escrevia pela falta de maturidade espiritual também, eu cometi os mesmos erros que Davi cometia. Porque o que a gente precisa parar é de colocar as pessoas em cima de um pedestal, achando que ele era sobre-humano. Tudo aquilo que Davi fez, que estava além da humanidade, é porque Deus estava com ele.
E todas as vezes que ele fez aquilo que não deveria ter feito, era Davi sendo como qualquer um de nós, regindo sobre o pecado. Isso tem que ficar muito bem claro. Tudo aquilo que Pedro, que Paulo, que Marcos, que João e que todos eles fizeram de extraordinário era quando o Espírito Santo estava neles. Tudo aquilo que eles fizeram de humano, como Pedro negando a Cristo 3 vezes, era eles. Então nós somos o erro, Deus é a solução. E através das nossas palavras nós conseguimos nos encaixar dentro de algum lugar. Os salmos, eles não estão colocados de forma cronológica, mas de acordo com temas. Então, eu estou tentando ler e juntar eles de uma forma onde ficaria a cronologia da vida de Davi, como eu tenho as minhas poesias e o meu livro escrito de forma cronológica, e ficaria interessante entender a evolução espiritual dele. E ele começa questionando a quem? A Deus. Até quando terei de suportar este sofrimento? Esse tipo de pergunta, será que ela é sábia? Será que eu estou sofrendo porque Deus está me mandando um castigo? Eu estou sofrendo porque o meu inimigo é mais forte do que eu? Ou eu estou sofrendo por conta do meu pecado, pela desobediência a Deus, por Deus ter pedido para mim fazer uma coisa e eu fiz outra? Então, o sofrimento é o resultado da desobediência. Não tem como você olhar. Ontem nós falamos de Provérbios 28, e lá falava que enquanto eu não confessei o meu pecado, eu continuei sofrendo. Então, se existe sofrimento, existe pecado oculto, existe alguma coisa que eu não entendi, que eu não aceitei, que eu não perdoei. E nós temos que começar a dialogar com os nossos sentimentos. Não está se sentindo bem, alguma coisa você contrariou a Deus. E é nesse momento que nós devemos pensar, procurar sabedoria na palavra, orar, ao invés de encontrar um culpado. Então ele começou a questionar Deus. Até quando? Até quando? Achando que aquilo que ele estava passando não era merecido, não era culpa dele, que aquilo de alguma forma não era injusto, porque eu estou questionando, até quando você vai me deixar aqui? Até quando você vai ficar fazendo isso? E ele pergunta de novo. Até quando o meu coração se encherá de dia e de noite de tristeza? Será que não era eu lá, ateu lá atrás, reclamando da minha depressão? Poxa, até quando você vai deixar o triste? Não tem comunhão com Deus, não ora, não busca Deus, não busca nada. Vive buscando pessoas ou coisas do mundo. O que você está querendo o quê? Você quer ter a glória de Deus buscando a tua vida e os teus sonhos? Olha como nós somos arrogantes. Nós construímos aquilo que nós queremos e aquilo que nos destrói, nós queremos colocar a culpa em Deus. Sabe, não tem o menor sentido. E ele estava fazendo exatamente até quando meu coração se encherá de dia e de noite de tristeza. O que está pesando dentro dele? É o pecado. E sem a palavra de Deus eu não me acho pecador. Eu sempre vou achar um culpado, um responsável. Mas sempre você vai culpar pessoas que estão perto de você. Ou vai culpar algo que você desconhece. Se você é uma pessoa que não conheceu o pai ou a mãe, você acredita que se o teu pai ou a tua mãe estivesse lá, seria diferente. Ah, mas é porque eu fui criado só pela minha mãe. Ah, mas é porque eu fui adotado por uma família. Ah, mas é porque eu perdi o meu pai ou a minha mãe muito cedo. Ah, é porque eu sou uma pessoa pobre. Pobreza não é dinheiro, pobreza é espírito. Porque tem gente rica que é pobre e miserável e tem gente pobre que é pobre e miserável também. A pobreza ela não está ligada a isso. A nossa vida e a nossa virtude ela ganha valor quando nós estamos com o Senhor. Se nós não estamos com o Senhor, tenhamos muito ou tenhamos poucos, continuamos sendo miseráveis. A questão não é quanto bem eu posso fazer ao outro, porque se para você fazer bem é dar marmita, é dar dinheiro, é dar alguma coisa, é ajudar fisicamente, você não ajuda em nada. Você está criando apenas uma pessoa que ela tem outro tipo de dependência, porque sempre que ela querer algo, ao invés dela conversar com Deus e entender a razão que ela está passando aquilo, não, você continua retroalimentando, achando que está ajudando. Vai chegar um ponto que vai faltar comida para os dois. Porque não adianta eu ficar tirando a bênção de um lugar e colocando numa terra seca, onde Deus amaldiçoou, aquilo vai ser destruído. Então nós sabemos duas coisas. Davi estava sofrendo e o coração dele estava cheio de tristeza de dia e de noite. Porque o tempo inteiro tudo que ele pensava era negativo e ele não encontrava uma solução de como ele poderia resolver o problema.
Aqui nós descobrimos qual é o problema dele. Até quando os meus inimigos me vencerão? Se ele está sendo vencido, será que ele está fazendo a vontade de Deus? Se a gente olha no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel perdeu foi quando? Foi quando eles entraram lutar numa luta, quando eles entraram numa batalha, sem pedir a orientação de Deus, sem ter orado, sem ter consultado o Senhor. Eles simplesmente pegaram e foram. Isso quando eles não levavam a Arca da Aliança achando que era um amuleto mágico. Não perguntava para Deus, não chamava a presença de Deus e saía com a arca. E é isso que às vezes a gente faz, esquece Deus em algum canto e vai naquela loucura, achando que é o tratamento que cura, achando que é a consulta que vai trazer resultado, achando que é o trabalho, que é o dinheiro, que é o plano de saúde, que é o remédio, que é... Cara, nada disso é a cura. Jesus é a cura. Jesus, o milagre de Jesus era poder curar. E às vezes nós precisamos primeiro curar a nossa alma para depois curar o nosso corpo. Porque tem diversas pessoas que têm um corpo sadio, mas uma alma doente. E logo isso vai começar a somatizar nessas pessoas. Então nós temos que ter um pouco mais de sabedoria. E ele estava preocupado com os inimigos, ele não estava preocupado que ele não tinha um relacionamento com Deus. E esse é o veneno da nossa alma, buscar a Deus porque nós queremos alguma coisa. Ele estava ali triste porque ele estava perdendo. Poxa, eu sou Davi que venceu Golias, como que eu posso estar perdendo? Não, eu não posso perder. Eu sou evangélico, eu sou varão, eu sou varoa, eu sou do fogo. Eu não posso perder, não pode me acontecer, eu não posso ser esquecido, eu vou dar glória a Deus. Não funciona assim. Aonde está a tua razão? O que você está esperando? Você quer vencer por quê? Para se gloriar? Para falar, olha, eu venci na vida? Olha como eu sou abençoado. O Senhor me deu, o Senhor, ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Como eu sei que ele sente que Deus não está com ele? Porque ele não se sente respondido. E por que ele sabe disso? Dá-me forças novamente. Porque antes ele tinha força. Quando ele enfrentou Golias, ele tinha uma força diferente que ele estava tendo naquele momento. Porque antes, lá atrás, ele estava servindo a Deus. Agora ele só tinha inimigos e estava preocupado com a vaidade dele, com as coisas que eram dele. E não funciona assim. Nós vemos que ele tem um distanciamento de Deus, que ele está tentando uma resposta de Deus e que ele não está obtivendo essa resposta porque ele só está querendo pessoas. Ele não está buscando a presença de Deus, ele não está buscando nada, ele está buscando pessoas. Ó Senhor, faz meu marido voltar. Ó Senhor, faz eu ter uma criança. Ó Senhor, abre a porta, me dá um emprego. Ó Senhor, me traz um relacionamento. Só pede esse tipo de coisa. E a eternidade? Você vai levar como essas coisas na eternidade? Não vai levar. Você acha que se você tivesse essas coisas, a tua vida estaria resolvida e você não teria essa miséria espiritual? Gastou tempo buscando recursos, ganhando, conquistando. Nossa, conquistei o mundo inteiro, sou respeitado por aquilo que eu faço. E aí? Deita na cama e chora. E não consegue estar bem. E não sabe o valor de nada. E nada na vida tem sentido. O que adiantou? O que adiantou tudo isso? Chegou na onde? Não chegou em lugar nenhum. E sem Deus, sempre vai dar errado. Pode não ter dado agora, mas sempre vai dar errado. O que às vezes a gente encontra são pessoas em estágios avançados de destruição, que o diabo já comeu a mente por todo canto, chega um ponto que a gente não suporta. E a solução é a gente ceifar com a própria vida. É triste isso? É, mas cada um tem o direito dessa escolha, por pior que ela seja. Por isso a necessidade de nós que estamos despertando pregar a palavra de Deus, não apenas na nossa mente, mas através da nossa boca, do nosso coração e do nosso comportamento. Olha como esse entendimento, como eu consigo ler a Bíblia, olhando a minha vida e entender o que Davi sentia, e a razão dele sentir aquilo. Você acha que eu não consigo conversar com alguém e entender em qual estágio, mas essa pessoa ela precisa querer aceitar. Você acha que se eu chegasse em Davi, ô Davizão, chega aqui, o que está acontecendo, meu querido? Não, estou triste, estou desanimado. Cara, tá errado isso, você está focando no lugar errado. Foca em Deus, que Deus destrói o inimigo. Você está focando no inimigo, esquecendo Deus. Não, mas você entende que às vezes a gente vai querer dar uma carteirada. Deus está tentando nos orientar e nós queremos dando carteirada nele, de conhecedores da palavra. Mas se você está dando esse tipo de testemunho através dos seus sentimentos, você não está conhecendo nada. Você está na escuridão. Dai-me forças novamente
para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça. Olha a preocupação dele. Os outros vão falar, olha, nós vencemos Davi, o Davi que matou Golias, agora nós vencemos. A preocupação dele não era Deus, a preocupação dele não era ter comunhão com Deus, a preocupação dele era o que os outros iriam pensar. E não é isso que na maior parte do tempo nós estamos pensando, mas se eu pedir perdão, o que os outros vão pensar? É uma humilhação para mim, eu não fui criada para isso. Então beleza, fica aí com os teus inimigos, fica aí com o teu sofrimento, fica com a tua tristeza, fica com isso. Não perdoa e continua vivendo isso até que o psiquiatra chega. Até que você não saia mais de uma cama, até que você adquira um vício de beber todo dia. Comece em uma latinha, daqui a pouco é 2, 3, 4, daqui a um pouco a latinha já não tá mais dando, daqui a um pouco virou um tancão de guerra, um barrigão gostoso, daqui a um pouco já não tá, um cigarrinho, é um vape de um lado, é aquelas fumacinhas do outro. A vida se pauta em buscar prazer, porque dentro de ti é só desgraça. Eu já senti isso. Se você ouvir algumas das músicas, é exatamente isso que eu sinto. É só desgraça, só desgraça. É a mesma pergunta, até quando eu vou ficar sofrendo? Até quando vai acontecer isso? Até quando você entender que a tua relação com Deus, ela é tóxica, tóxica. E nem poderão dizer, nós o derrotamos. Olha a preocupação dele. Nossa, a minha tristeza vem porque os outros... Eu não posso perder, eu sou Davi, eu não posso perder. O erro, ele nos aperfeiçoa. Se eu tô errado porque eu fui negligente, se eu tô errado porque eu fui emocionado, porque eu fui ansioso, porque eu não acredito, eu tento pegar a bênção no primeiro instante, eu não acho que ela vai passar de novo, eu não acho que uma oportunidade não pode ter, sabe? Eu acho que tudo tem que ser resolvido na hora, é agora ou nunca mais, e sempre aquela loucura. Não respira, não pensa. O dia que você estiver emocionado, se você vê que você está com descontrole, sentindo raiva, ódio, frustração, ansiedade, medo, amargura, Deus não está na tua cabeça. Não tome decisões que você vai se arrepender. Você vai fazer coisas que você vai se arrepender. Se você está sentindo paz, alegria, felicidade, humildade, amabilidade, se você buscou o Senhor, tome as suas decisões nesse estado emocional. Não se preocupem com o que os outros pensam, senão você vai viver sofrendo uma vida inteira por pessoas. Pessoas vão no psicólogo para reclamar de pessoas. Pessoas tentam se comparar com pessoas e se diagnosticar em ser normal e não ser normal. Homem e mulher são diferentes. Nós pensamos diferentes, nós sentimos diferentes, nós acreditamos em coisas diferentes. Eu não quero pensar como uma mulher pensa, mas eu sinto como ela sente. Porque o Espírito, ele coloca o mesmo sentimento no homem, mas a interpretação é diferente. Percebe que as músicas que eu faço estão todas cantadas no feminino, mas fui eu que escrevi. Não porque eu tenho uma alma de mulher, mas porque é muito mais fácil você olhar e entender que aquilo é um sentimento de fragilidade do que você, quanto homem, falar, eu não sinto essas coisas. Você sente do mesmo jeito. Sente do mesmo jeito. Isso não quer dizer que eu tenha que me afeminar. Não, eu estou dizendo, existe uma dor dentro de mim que eu consigo entender. É só sobre isso. Homem é homem, mulher é mulher, e é assim que Deus fez. Exatamente assim. Eu fui feito de uma forma, eu tenho características e eu valorizo coisas diferentes do que uma mulher. E isso não quer dizer nada, porque quando o Senhor está em ambos, nós temos uma comunhão. Porque é só Deus para unir duas coisas totalmente diferentes. Sem Deus, nós não somos compatíveis. Nós sempre vamos ficar brigando, nós sempre vamos querer achar que um tem que sobrepor o outro, e tem. E é o homem que é a cabeça da relação. Ser tomada por Jesus em algum dia, você vai entender o que eu estou te falando. Se não for, você fica aí. E no final ele vai dar a carteirada. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Eu vou ficar alegre só se Deus me salvar. Se Deus me der a casa, eu fico alegre. Se Deus me der a moto, eu fico alegre. Se Deus trocar isso, se Deus fizer aquilo, eu fico alegre. Olha o resultado. Tristeza. Tristeza e sofrimento. Tristeza e sofrimento. Então nós estamos aqui no Salmos 13. Nós vamos evoluindo. Nós vamos lá para o 40 e vamos ver se Davi aprendeu alguma coisa. Salmos 40, versículo 11 a 13. A palavra do Senhor diz assim:
Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajude agora. Olha como Davi, ele pensou da forma certa. Olha como Davi, ele usou a sabedoria de Deus na vida dele. Parou de buscar pessoas, parou de encontrar um culpado, entendeu a natureza de Deus. E ele começa dizendo, ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixará de ser bom. Se o que eu estou sentindo é ruim, é sinal que Deus não está comigo. Se eu não estou colhendo os frutos de bondade, é sinal que Deus não está comigo. E ele reconheceu a natureza de Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Então é fácil a gente olhar esse critério. Se eu não estou sentindo bem, é sinal que Deus não está comigo. E qual é a razão disso? É culpa das pessoas ou é culpa minha? E ele reforça mais um pouco. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. A natureza de Deus, ele não muda. Deus, ele é fiel e Deus é o amor. Isso é claro na palavra. Se você não se sente amado, não está com o Senhor. Se você não se sente satisfeito, não passou pelo arrependimento do Senhor. Então, olha os nossos sentimentos, o que eles estão dizendo. Não está se sentindo bem? Busque a mim. Saiba que eu sou bom, mas para que você poder reconhecer a minha bondade, você tem que primeiro entender quem você é. E não vai ser conversando com pessoas que nós vamos entender isso. Não vai ser tomando remédio que isso vai mudar. Estou rodeado por muitas dificuldades. Por que será que ele está com muitas dificuldades? Porque quando nós estamos longe de Deus, nós buscamos soluções no mundo. Ele deve ter procurado tudo quanto é tipo de coisa, deve ter gastado recurso em tudo quanto é tipo de coisa. É a forma que nós fazemos. Enquanto nós temos dinheiro, nós temos oportunidade de tentar buscar a cura, de tentar buscar a solução, de tentar buscar o prazer, de tentar nos distrair desse sentimento e nós não precisamos, e assim nós vamos gastando tempo. Tempo. E nós sabemos que o tempo é o bem mais precioso. E nós gastamos tempo pensando no futuro ou no passado. E o presente não é vivido. O presente é como se ele não tivesse valor nenhum. Por isso você sofre, porque você tenta viver um tempo que ele é inexistente. Você tenta resolver na tua cabeça coisas que são inexistentes. E ele sabia que ele estava rodeado de dificuldades. Tantas que nem posso dizer quantas são. Beleza. Ele chegou numa conclusão. Eu estou no fundo do poço. Deus é bom, mas o lugar que eu estou não é bom. Então será que eu estou com Deus ou não estou com Deus? Será que eu obedeci a Deus ou desobedeci a Deus? Fui apanhado pelos meus próprios pecados. Então qual era a razão de Davi estar triste e sofrendo o dia inteiro? Os pecados dele. É duro quando a gente fala pecado, mas é desobediência a Deus. Sabe aquele momento que Deus coloca uma coisa no teu coração? Não faz, aí você vai lá e faz e paga para ver. Aí dá tudo errado. É exatamente isso. Cada vez que Deus fala, perdoa. Não vou perdoar não, esse cara não merece, é um traste. Não vou perdoar, ela não tinha o direito de fazer isso comigo. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou mostrar que ela vai ver só. Nossa, dá dó, mas dá uma dó de gente assim, que eu já fui assim, e só sofre. Sofre e perde tempo, e vai ficar uma vida inteira lamuriando. Porque não é justo. Não, eu não gosto mais. Se eu não gostasse, você nem falava mais, continua falando a mesma coisa. Aí 20, 30, 40, 50 anos, tá falando a mesma coisa, não vira o disco. A chave não vira nunca, tá sempre repetindo. E ele conseguiu chegar na onde? No cerne de tudo, que é os pecados. E quase não posso mais enxergar.
Eu tenho uma poesia que eu falo, e eu só vejo vultos. No meio da escuridão eu não posso ver nada. O mesmo sentimento, a mesma descrição, a mesma analogia, eu nunca nem tinha lido a Bíblia. Mas como eu descrevi os meus sentimentos, é o que ele fazia. Se quando você para pensar na tua vida, você sente, é o que os teus pensamentos estão colocando, era a forma que eu me sentia. Eu tentava ser melhor, mas eu não conseguia, eu tentava uma solução, mas não dava certo, porque tudo que eu acreditava dependia de terceiros. Sempre alguém precisava chegar para minha vida mudar, e não mudava nada, era sempre alguma coisa que precisava acontecer e não acontecia nada. Até que eu descobri a palavra de Deus, e a palavra de Deus me mostrou o quê? Que eu sou um pecador, que eu sou um desgraçado, que eu preciso de Deus. Quando eu reconheço que eu preciso de Deus, eu tenho humildade. Humildade não é pobreza. Lembra sempre disso. Se você confunde, eu sou uma pessoa humilde. Você é humilde por quê? Não, porque eu vim de uma família simples. Cara, não tem nada a ver. Você está ligando uma palavra, a coisa mais errada do mundo. Não, eu sempre amei todo mundo, sempre ajudei. Você conhece Jesus? Você já leu a Bíblia inteira? Você sabe do Evangelho? Já se arrependeu? Já se converteu? Não. Como que você fala que você amou alguém sem ter Deus? Sabe, é uma loucura que o diabo coloca dentro da nossa cabeça, porque a gente se contenta apenas com a palavra. A gente não entende o que é o sentimento, não sabe o que é o negócio, mas coloca, vai falando. Vai falando. O importante não é o que eu falo, é se a outra pessoa ela acredita. E quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça. Ele entendeu o tamanho da gravidade de tudo que ele tinha feito. E assim, conforme nós vamos nos convertendo, nós vamos revisitando a nossa vida passada e entendendo a razão de cada coisa e liberando perdão. Por isso que Jesus falava, se vocês vierem no meu altar e tiver alguma coisa com alguém, volta antes e se reaveja com essa pessoa. Depois você vem oferecer alguma coisa. Ele está mostrando o quê? Eu não quero religiosidade, eu quero amor. Eu quero que você obedeça o meu espírito e obedeça a minha palavra. Eu quero que o resultado da vida de vocês seja algo bom, porque eu sou bom. Sabe, chega de raiva, chega de ódio, chega de buscar justiça. Quero justiça. A justiça vai ser feita no céu, é na eternidade. Não adianta castigar um pouquinho, é para castigar para sempre. E cada um há de se haver com o que fizer, pelo bem ou pelo mal. Se nós fizemos bem, nós estamos servindo ao Senhor. Se nós fizemos mal, nós estamos servindo ao diabo. É o diabo que está na nossa cabeça, é o diabo que está nos nossos sentimentos. E por isso estou muito desanimado. Você se sente desanimado? Nossa, eu estou cansado, eu já acordo cansado. Nossa, dá um desânimo, não sinto vontade de fazer. Pecado. Mas eu vou... É exatamente assim. Quando eu me arrependo, eu não reclamo das coisas que eu fiz, mas eu agradeço a Deus pelo perdão que eu recebi. Não pode fazer nada que é errado, não. Você quer fazer as coisas que te afastam de Deus, fica à vontade. Ó Senhor Deus, salva-me. Ele sabia que só tinha uma pessoa que podia ajudar ele, que era quem? Que era Deus. Só que antigamente, sabe o que eles tinham que fazer para conseguir o perdão de Deus? Eles tinham que oferecer sacrifícios de animais. Então ele ia pegar a melhor ovelha, de acordo com a posse da pessoa, ele ia pegar uma ovelha, ou ele ia pegar uma pomba, ou ele ia pegar um boi, um touro, mas era o melhor que tivesse. E ele ia oferecer para Deus no altar. E o altar era o quê? Era uma churrasqueira. Se você começar a ler a descrição do altar de antigamente, o altar eles colocavam fogo. No altar existia uma grelha, no altar eles tinham garfos, no altar eles usavam sal. Quando a gordura do animal, existiam tipos de sacrifício, de acordo com o tipo do pecado, com a intenção deles de se reaver com Deus. Tinha um que eles queimavam o animal inteiro, mas na maior parte do tempo eles queimavam a gordura do animal e depois comiam a carne. Então era uma festa. Cada vez que eles se reuniam para reconhecer que eles desobedeceram a Deus, eles faziam uma festa para celebrar de novo que eles estavam entrando em comunhão com Deus. E ali eles reafirmavam a palavra, tinham cânticos e tinham as coisas. É isso que a gente precisa entender. Eles não têm a facilidade que nós temos hoje de poder pegar um celular e ler, ou ter uma Bíblia em casa. Eles não tinham, a maior parte das pessoas não sabia nem ler. Então eles aprenderam daquele jeito. Só que no fim esqueceu-se do Espírito e ficou apenas com o comportamento. Ajuda-me
agora. Ele já não orou para Deus falando: olha o que os meus inimigos vão fazer comigo se você não me ajudar. Poxa, até quando eu vou ficar triste aqui? Até quando eu vou ficar vivendo nesse inferno desse lugar? Até quando, Senhor? Até quando? Dando uma carteirada em Deus. Vamos, filho, apressa-te, apressa-te. Você vai em outro salmo, ele fala assim: tudo que enviares não rejeitarei nada. Tô no desespero. Não é assim que funciona. Ou a gente aceita o que vem de Deus ou não aceita nada. Eu não quero. Se é uma batalha espiritual, tá na mente das pessoas. Tem vez que é o diabo, tem vez que é Deus que tá perto de mim. Eu não sei quem tá dentro do coração do outro. Eu só vou descobrir na palavra, no olhar e no comportamento. Se eu vivo o presente, eu consigo ler o ambiente. Se eu não vivo, eu vivo. O ambiente vive dentro de mim. Amém? O sofrimento aumenta quando não entendemos o que sentimos e por isso passamos a questionar a Deus. Que Deus possa nos dar sabedoria, arrependimento, que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós possamos entender que sem Deus não existe solução para sentimento ruim, que Deus é bom o tempo todo, que nós devemos buscar a Deus não por interesses pessoais, nem por agendas, nem em determinados momentos apenas e depois esquecer do Senhor, mas é todo dia e a todo instante, na palavra, em louvor, em oração, em adoração, em agradecimentos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, que Deus é o Senhor. Um bom dia.